Aproveitando esse gancho, né? Que aí já entra na questão Gabriel Monteiro. E que também são casos bem parecidos. Gabriel, a gente teve um tempo de convivência. ah, Trabalhei com o Gabriel, tipo, todo santo dia. Então, praticamente no tempo dessas acusações, estava junto. Mas vamos lá, antes de chegar nas acusações de Gabriel Monteiro. É engraçado, né, como que as pessoas hoje elas aproveitam para fazer certos tipos de comentário e também falas, né? Recentemente eu recebi uma mensagem falando assim, cara, estão falando de você na internet. E aí eu entrei para ver, e aí quando eu abri, estavam falando que eu e outras pessoas que tiveram contato com o Gabriel estavam depressivas, doentes e afins. E, cara, pô, mano, fala que eu tô depressivo. Não, não estou depressivo e muito menos por conta do Gabriel. Ah, aí, tipo, lógico, muitas falas que foram apresentadas nesse vídeo, que estão circulando nas redes sociais, elas foram tiradas de contexto. Fato. Não que tenham sido tiradas de contexto. Eu falei, normal, pegaram e jogaram ali aquele corte. Mas é uma sequência que eu venho falando. É, é, Traduz o que você falou, Motaro, que não entendi nada. É, Aí o que acontece? Pegaram e tal, eu tô vindo numa sequência falando, ó, o meu processo com o Gabriel foi assim, assado e tal, não sei o que, pá. E a gente teve esse momento e depois teve esse posteriormente. Só que só pegaram essa parte da discussão. Como eu já falei naquela mesma entrevista, eu falo, pode perguntar pro Gabriel, que o Gabriel vai confirmar tudo o que eu falei, e que não existe um alongamento e nem um encurtamento das palavras que foram citadas ali. E eu me responsabilizo normalmente sobre o que foi falado ali, e ele sabe disso, porque teve um caso, esse caso ele é muito interessante. Uma vez, logo depois que eu já tinha saído do Gabriel e tal, e começou as denúncias, e eu não lembro como, mas eu tive esse acesso ao Gabriel, posteriormente. E aí o que acontece? Fui até a casa do Gabriel, sentou o Gabriel, na ocasião tava o Rick, eu não me lembro mais se o Gustavo tava na mesa também. E aquele dia eu falei tudo que eu tinha que falar, que literalmente é o que eu falei nos podcasts, na frente do próprio Gabriel. Falando que ali era para ser o emprego dos sonhos, que isso e aquilo, por aí vai. Provavelmente se ele tiver, se eu não me engano ele estava assistindo, ele vai se recordar desse caso. E coisa. E ali a gente conversou durante horas, passou, resolveu tudo que tinha que resolver. E diferente é as mesmas coisas que estão sendo faladas ah, nos podcasts. E aí pessoas que eram relacionadas ao Gabriel, no caso, é, especialmente, né? As pessoas falam assim, honra, 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 eu tenho honra. Cara, mas é muito fácil falar de honra e acusar o outro. Mas, por exemplo, essa mesma pessoa, eu não vou citar nome pra não dar palco, porque eu sou maior que ele. Mas fala tanto de honra, mas cansou de falar mal de mim pelas costas e as pessoas me mandaram mensagem. A mesma pessoa, quando as outras pessoas vão lá, pessoas que são relacionadas a mim, desce-lhe o malho. Aí fala mal, não sei o quê. Uma vez, um sub, amigo meu da polícia, pediu pra eu ir até lá. E aí essa pessoa responde pra ele e fala assim, não, esse moleque é um lixo, vai tirar o teu brilho, você tem que parar de andar com ele. E caraca, e esse sub eu considero muito como um pai. Não vou citar nomes também, porque fica pra não expor, né? Mas é esse cara que fala de honra. Inclusive, foi até um bom motorista do Gabriel. E ele fala que não foi nada do Gabriel, não teve envolvimento. Falou que é, nunca trabalhou pro Gabriel, nunca pediu cargo. Sim, trabalhou pro Gabriel, era motorista do Gabriel, já foi segurança, porque estava ali na função. Também, eventualmente, trabalhava armado. Então tem esse envolvimento e aí fica nessa questão, e aí fica batendo nessa tecla, falando de honra, 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 honra. Mas, cara, se a honra for fazer o que o Gabriel não fez, eu tenho honra, porque eu não faço igual. Mas e as outras coisas? Então, tipo, é,
E se quiser depois, assiste lá no Fala Guerreiro. Tem um episódio que eu falo diretamente o nome da pessoa. E falo tudo esses outros pontos. Mas aqui hoje eu não vou falar. Mas vamos lá. Gabriel Monteiro. Gabriel, ele é condenado pela mídia, como o próprio Daniel Alves. Não tem aquela questão assim, mas as provas apontam. Que provas? No caso do Gabriel Monteiro, vamos lá. Ele era acusado de passar uma doença sexualmente transmissível para uma jovem, cuja própria ginecologista dessa jovem diz que o tempo da época que ele teve essa relação com a garota e tudo mais, não seria possível ele transmitir essa doença. Inclusive, o próprio Gabriel fez um exame preso, provando, mostrando aqueles exames que tu faz assim, e mostra se você tá doente, né? Se teve aquela doença naquele X período. Inclusive, deu negativo. Então, que provas? As provas que foram apresentadas na mídia ou as provas que estão anexadas ao processo? Né? Porque o que a mídia mostra é uma coisa, e o processo tá como? Porque aí acontece igual muitas vezes, nossa, a justiça liberou. Mas, cara, a mídia ela faz sensacionalismo. Derrubaram o moleque? Derrubaram o moleque. De forma justa? Não. Acho que deveria assim, foi uma trama em cima dele. Só precisavam de um motivo, conseguiram plantar ali, fez aquele poder da mídia e a justiça se sentiu obrigada em fazer a reclusão dele. E aí se passaram quase 3 anos, o Gabriel ele ficou preso no presídio, passou por 3 unidades prisionais, a última era Bangu 8, é um presídio de segurança máxima, 1 por cela, uma convivência assim, bem banho de sol, bem restrito e por aí vai. Mas porra, ele gravou menor de idade. Tá, ele gravou, mas não foi ele que divulgou os vídeos. Ele tinha no arquivo pessoal dele, e as pessoas que tinham acesso ao celular dele pegou e vazou. Mas não é por isso que o Gabriel foi preso. Foi especialmente por esse caso dessa jovem. Mas ele fala que gostava de novinha de 16, 17 anos. Tá. O Gabriel tinha 25 anos, de 16 para 17 tá entre o ponto. Tem maluco que namora a menina de 18 anos com 40 anos de idade, por aí vai. Então, tipo assim, é meio contraditório. Tipo assim, por que o cara da esquerda pode ter uma namorada de 17 anos, igual tem um ator famoso aí que tem 60 anos e tem uma namorada de 17, e o Gabriel não poderia? Então, tipo assim, seletividade nesse caso. Lógico, não tô defendendo que pode ter relações sexuais. Pela lei pode, né? Só não pode gravar ali e distribuir esse material na internet, se eu não me engano, porque o ECA prevê isso. Mas não foi ele que fez a distribuição do material na internet. Foram pessoas que tinham acesso, que tinham a confiança do Gabriel, que ele considerava como família, e essas pessoas pegaram, tiveram acesso ao celular do Gabriel e passaram esses vídeos à frente, expondo as meninas e tudo mais, tanto que essas meninas, especialmente que saíram no vídeo, não fazem nenhum tipo de denúncia porque foi consensual. E outra, onde conheceu essas meninas? Na vitrine. Vitrine não é lugar para ter menor de idade, já começa aí. Então, tecnicamente, lógico, a fala acaba essa fala, mas também é uma fala tirada de contexto, porque várias vezes, e é nitidamente, naqueles vídeos ali que foram colocados, existem recortes. Mas quem fez esses áudios sabe a verdadeira narrativa do assunto. Mas passado 3 anos ali, cara, é o que eu falo, a justiça não conseguiu provar, mano, é preventivamente. A preventiva, que é essa prisão cautelar que ele tava, ela serve pra ele não atrapalhar nas investigações e também resguardar a vida dele. Acho que não tinha mais o que, assim, vai atrapalhar nas investigações. Cara, só se ele fosse muito idiota pra fazer isso. E o Gabriel é uma pessoa famosa, com bons antecedentes. Os pais e a irmã são políticos. Então acho que não tinha essa necessidade de levar a ser tanto tempo para soltar ele. Em alguns recursos até teve alguns juízes que alegaram que o tempo da prisão preventiva
era indeterminado. Isso aí é de acordo com o juiz, mas aí já teve juiz que saiu do caso, várias provas foram anuladas, né, as acusações, né, vamos colocar assim, e acabou no que acabou. O Gabriel, tipo assim, olhavam e falavam assim, cara, o que a gente faz com esse moleque? Já não tem mais o que fazer, vai deixar ele mais preso? Não tem como deixar mais preso. Então vamos soltar o Gabriel. Mas, como eu já falei, a impulsividade do Gabriel na relação dos vídeos, que a galera fala assim, no vídeo da menina no McDonald's, ele montou o vídeo, ele não sei o que. Cara, vou falar uma coisa que eu já falei em várias vezes. O Gabriel montou o vídeo. Rodrigo Faro faz igual, Gugu fazia igual, Luciano Huck fazia igual e pior, porque ele humilhava as pessoas fazendo... O cara é gago, você vai cantar ao vivo no meu programa. E entre outras coisas mais. Quem mais? Todo mundo tem aquela construção do vídeo pra dar emoção. A menina era pobre, a menina era muito ferrada. O Gabriel mudou a vida dessa garota. Né, em relação a esse vídeo especialmente da... Esqueci o nome da garotinha. Mudou a vida dessa garota. Só que se ele não coloca aquela emoção, se ele não coloca aquela narrativa, como é que você vai ajudar? Entende? Pô, você olha aí, cara, quantas vezes você não vê um vídeo na televisão, não sei o que, aí quando é gravado. Pô, sabe a experiência? Eu ligo agora. Peraí, eu vou fazer uma... Eu vou ver se ele atende. O Tarja Preta. Quem conhece o PQD Tarja Preta, ele passou por uma situação dessa. Quer ver? Deixa eu ver se ele tem 5 ou 6 filhos. Ele não é pobre, assim... ele não é pobre, ele tem uma condição de vida normal. E aí, só que ele gosta muito de fogão a lenha. Cara, e aí, beleza, chegou na época da pandemia, descobriram que ele tinha um fogão a lenha. E aí falaram, a gente pode gravar uma matéria sua lá no fogão a lenha? Cara, vocês não acreditam que os caras fizeram ele tirar o carro da garagem, a moto da garagem. E aí ele falou assim, não, vou fazer aqui uma comida maneira no fogão a lenha. Não, frita ovo aí. Montaram todos os vídeos, colocaram de criança lá e tudo mais. E aí colocaram ele como ferradão na televisão, no Fantástico. Mesmo Fantástico. Colocou ele lá ferradão. Carioca cria fogão a lenha para sustentar os filhos. Aí botou ele lá fazendo ovo. Só que na verdade ele, tipo assim, só não, frita um ovo aí. Mostrou lá as crianças sem se arrumar e tal, não sei o quê. E por aí vai. Tipo assim, montaram. No outro dia, mano, fizeram uma vaquinha pro cara, assim, o cara precisar de uma vaquinha. Tá ligado? Uma construção narrativa. Os caras criaram. E ferraram com o cara, porque o cara tinha um bom emprego, aí o patrão do cara não entendeu nada. Tipo assim, como assim? Você tá pobre, ferrado e tal, e por aí vai. Só perguntar pro Tarja Preta lá no Instagram dele. Inclusive, se quiser procurar essa matéria, tem lá no Google, só daí, mostrar carioca, cria fogão a lenha para sustentar a família. E ridicularizar o cara. São narrativas que acabam sendo criadas, e é um grande influenciador também. Ele tem 200 e poucos mil. Pra quem não lembra, né? PQD, Tarja Preta, não sou maluco boato. E ridicularizar o cara. Mesmo esse lance de narrativa criada por televisão. E às vezes você olha assim, igual, pra mesma coisa, o policial que efetuou os disparos lá no Complexo da Maré também. No Maré não, no Complexo do Lemão, que acabou levando a óbito a menina Ágata. Que também é um dos casos que na época o Gabriel repercutiu também bastante com esse vídeo. Muita gente absurdo, ele foi inocentado. Mas eles não levam em consideração que não é só a polícia que atira. E a bala não saiu da arma desse policial. Só que a mídia condenou esse policial, o policial foi afastado, se não me engano, ele foi expulso da corporação, depois saiu perícia e tudo mais, e aí? Você acaba com uma vida por conta de mídia. Então, é importante nesses casos, como do Daniel Alves, como do Gabriel Monteiro, levar em consideração tudo antes de sair acusando. Agora, para muitas pessoas, o Gabriel, ele é taxado como o abusador. E dificilmente vai rodar a notícia de que as provas foram anuladas, que a vítima retirou o depoimento, entre outras coisas mais. E aí, como é que fica? E eu sempre falei disso. Cara, e se acontece alguma coisa com alguém, algum familiar dele aqui fora, a mãe fica doente, ele não poder estar lá nos últimos minutos, ou a irmã, alguém,
Tipo assim, olha o dano que você acaba fazendo, fora que esses 3 anos trancado, mano, a gente não tá falando de 3 meses, a gente não tá falando de 3 dias. Quem passou pelo sistema e sabe o que é ficar ali 2 dias, sabe que é loucura. O cara surta. Ainda mais, imagina, acho que é um tema. Tipo assim, ó, o cara é preso por. O cara matou, o cara fez e tudo mais. Tu vê que esses caras, ele entram na delegacia todo. Pô, rodou, a casa caiu, pronto, fui pego. Esse cara aí, eu tenho certeza que ele banca a cadeia dele de boaça. Sem estresse nenhum. Sem estresse nenhum. Mas imagina quando você é inocente e tu cai num sistema. Mano, tua cabeça surta. Com certeza. Fala assim, fisicamente, né, o Gabriel, ele saiu bem. Saiu um pouco magro e por aí vai e tudo mais. Mas falar que foi 3 anos ali fácil, dificilmente. A cabeça deve ter ficado um pouquinho embaralhada. O Sérgio colocou que não foi o caso do Gabriel. Em relação a quê? A mídia apresentou algumas provas, mas a justiça tem outras provas na mão. Se você estiver falando que ele não fez. O crime que ele está sendo acusado de fazer não é a relação sexual com menores de idade, e sim de ter transmitido doenças sexuais para uma jovem. E aí, nisso, ele acabou não tendo como comprovar. Ele não, né? A justiça pegou, fez os exames nele, a menina tirou, a ginecologista da garota averigou lá tudo certinho. E não tinha ligação mais. Só estava preso por estar preso. Tinha outros crimes que a galera... mas ele foi condenado lá na... Acho que foi inocentado, se não me engano. Por ter invadido o hospital. Cara, na época de pandemia, mano, quem ia lá? Quem é que vai lá hoje? Quem é que vai lá hoje fiscalizar? Não tem. Então, tipo assim, como fiscalizador, mano, tu tá na função do teu trabalho. Agora, ser condenado por estar fazendo o teu trabalho, acho que é meio estranho isso. Mano, chega a ser cômico, né, essa questão. O cara ser condenado por estar fazendo o seu próprio trabalho. E por aí vai e coisa. É meio confuso. Abraço, diretamente de Berlim, na Alemanha. Show de bola. Mas e vocês que estão aí ouvindo eu falar? Eu queria ouvir vocês, o que vocês têm a dizer em relação. O Desde. Porra, é o nome do cara. É verdade que o Gabriel ficava. Não, cara, isso aí, mano. Na moral, se eu faço uma parada dessa e vou pro Fantástico falar que foi feito isso, mano, na moral, cadê minha dignidade? E outra, mano, eu na época tinha 27 anos, 28, sei lá, 27, quando trabalhava lá. Mano, eu com 27 anos, mais velho que o Gabriel, ele fazia isso comigo, eu ia amarradão todo dia trabalhar, porra, aí você tá de sacanagem. Aí depois eu apareço no Fantástico falando um negócio desse, minha mãe me mata. Tu não tem. Sabe falar não, você não sabe ir embora, você. Coisa. É tudo ilustração pra poder. Acreditar ali, mano. E tipo, porra, falar aquilo ali no Fantástico, pô, de cara limpa, tem que ter disposição.